E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo ok nessa quarentena? Matéria nova, livro nas mãos. Sem livro não dá para vocês poderem acompanhar. Só estou orientando para vocês onde é que vocês vão encontrar aquilo que eu estou passando, né? Aquilo que está sendo dito, para poder ter esse estudo mais facilitado. Aí na página 50, 51, a gente começa então o capítulo 3 do livro. A gente já estudou outros capítulos, até capítulos que nem está no livro, né? Por essa adaptação nova aí. Então a gente vai começar estudando aí a resistência e revoltas na América Ibérica, né? Tanto na Espanha quanto em Portugal. As primeiras que nós vamos ver aqui dessa videoaula vai ser as revoltas que ocorreu aqui onde Portugal controlava, que hoje é o que a gente chama de Brasil, tá? Que tipo de revoltas e por que isso está ocorrendo, quais são os interesses da colônia e em que momento da história nós estamos. Vamos lembrar aí, nós estamos num período iluminista na Europa, então novas ideias estão transformando a Europa, essa transformação na Europa vai chegar até nós. Então essas ideias novas da Europa, do iluminismo, da divisão de poderes, de crítica ao rei, vai chegar em algumas regiões do Brasil. Mas não só isso, Brasil não, né? Da América Ibérica, da América Portuguesa, tá? Nós estamos falando da revolta só portuguesa. Não só isso também, tá? Mas nós temos outras coisas, como a descoberta do ouro na virada do século, né? A gente chegou até aí Ouro Preto para poder ver isso. Então nós estamos 1690 até 1710, nós estamos nesse momento aí em que a coroa tenta controlar o ouro, e a região sudeste, né, onde hoje é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, essa região ganha uma importância para a coroa e temos muitas questões de revoltas aí. Então na página 52, a gente já vai começar estudando, página 52, tá? Na página 52 nós temos aí te mostrando a diferença entre revolta e revolução. A gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Então, quando a palavra é revolução, significa que a ideia por trás daquilo, ou seja, daquela revolução, é transformar a sociedade. Ou seja, a sociedade era de um jeito, ela vai se tornar de outro. Agora, quando você tem revoltas, tem algumas palavras que a gente pode usar para poder exemplificar ideias que não querem tantas mudanças ou querem poucas mudanças na sociedade. Portanto, não é uma revolução. Talvez só trocar o poder, diminuir impostos, alguma coisa, mas que a sociedade não modifique tanto, tá? E aí na página 52 você tem, bem aqui nesse quadrinho aqui, ó, cá em cima do livro, tem falando sobre isso. Então nós temos alguns termos. O primeiro termo está te falando sobre revolucionários. São pessoas o quê? Está escrito, quando propõem transformações profundas na sociedade. Ou seja, a sociedade vivia de um jeito, vai virar de outro, vai ficar de outro. Portanto, é uma revolução. Depois são reformistas. Quando o cara é um reformista, ele está querendo uma reforma, ele não quer tantas mudanças na sociedade. São pequenas mudanças, mas não chega a ser uma revolução, tá? E por último, reacionário. É aquele cara que não quer mudança na sociedade, mas ele está indo contra o poder. Ele está contra o poder, portanto ele é um reacionário, ele está fazendo algum tipo de barulho aí, né? Mas ele não quer grandes mudanças, tá? Ele não quer que a sociedade mude. E uma das principais questões que a gente vai poder tratar sobre o que muda, o que não muda, é se Portugal continua mandando ou não naquela região, porque essas revoltas não é da América Portuguesa inteira. A gente não pode entender a América Portuguesa como uma só. Salvador, Pernambuco são regiões do norte, então Maranhão é região do norte, aí você pega São Paulo, Rio de Janeiro, ou as regiões da Vila Rica, né, Minas Gerais, são outras regiões. Nenhuma dessas revoltas que a gente vai tratar está pensando na América Portuguesa como um todo, está pensando só de regional, só naquela região ali. Tá? Se eles querem se libertar de Portugal, por exemplo, ali vai se tornar então um novo espaço. Não vai ser todo o que a gente conhece hoje como Brasil. Tranquilo? E aí nós vamos então para as primeiras revoltas. Me acompanha pelos slides e pelo livro. Eu vou falando para vocês qual página, onde está escrito no livro, e vocês vão acompanhando pelos slides aqui. Aí nós temos aí na página, nós estamos no capítulo 3, página 50, e nós vamos começar então com as rebeliões na América Portuguesa. A revolta de Beckman, tá? 1684. Essa data é importante, por quê? Porque em 1684 o ouro ainda não havia sido descoberto. Então a principal grana que Portugal conseguia tirar vinha do norte, principalmente das drogas do sertão. E aí na página 52, no segundo parágrafo, ele te mostra o que é
que Portugal cria para continuar extraindo essas drogas do sertão. Então, acontecem duas coisas aqui. A primeira, a igreja, né, não permitia a escravização de indígenas. Isso é importante, porque não havia negros ainda sendo escravizados para todo mundo. Os negros eram caros, então se capturava indígena para poder escravizar. E a igreja não gostava disso, né, proibia. E aí essas pessoas do norte, para capturar as drogas do sertão e conseguir vender para a Europa, precisava desses escravos, se usava escravos indígenas. Então tinha esse conflito entre a igreja e esses escravocratas aí. A Companhia do Comércio do Maranhão, na página 52, segundo parágrafo, lá embaixo, está te mostrando que enquanto eles vendiam muito caro tudo que era produzido na Europa, tudo que era produzido na Europa era vendido caro, quando eles iam comprar na mão dos colonos, era trazido muito barato. E isso fazia com que a balança comercial ficasse muito difícil de sobreviver para quem morava naquela região. Até que então, os revoltosos aí, o Jorge Sampaio, o Manuel e Thomas Beckman, os dois irmãos, eles vão fazer uma revolta que vão dominar aquela região o Maranhão, por mais de um ano, tá? Eles dominam aquela região por mais de um ano. E essa briga entre eles vai permitir que um deles vá até Lisboa para poder conversar com o rei. Mas o que vai acontecer? O de sempre. Portugal vai vencer a guerrinha, vai matar todo mundo, vai prender alguns e a revolta vai ser banalizada, ela vai acabar. E aí, continuando no tempo, nós estamos em 1684, a próxima revolta vai ser a Guerra dos Emboabas, na virada do século aí, 1700, de 1600 para 1700. Por que a Guerra dos Emboabas é importante? Guerra dos Emboabas, aqui está a data. Porque os emboabas, na língua tupi, significa forasteiro, aquele que veio de fora. Porque foi feita a descoberta do ouro, por quem? Pelos bandeirantes. O ouro é descoberto, então, em Minas Gerais, né? Na região de Minas Gerais aí. E quando se descobre, os portugueses enviam para cá tropas e pessoas buscando ouro também. Os emboabas são esses caras que veio de fora, então, né? Que usavam botas, e os bandeirantes que ficavam com os tupis fizeram guerra, porque eles falaram, olha, isso aqui é nosso, isso aqui a gente que deveria dominar e ter esse ouro para nós, não para vocês. Porém, Portugal mais uma vez vence, porque tem mais, o exército são mais numerosos, eles têm mais infraestrutura, né, com armas melhores, então mandam para cá os seus navios e em 2 anos a Guerra dos Emboabas acaba, expulsando então aqueles que descobriram o ouro, passando agora a coroa a controlar a exploração do ouro. O próximo é a Guerra dos Mascates, próximo aí nas datas, tá vendo? O que isso está te mostrando? Essas datas próximas significa que Portugal, para dominar essa região, mesmo, olha só para você ver, nós estamos em 1710, desde 1500. Então nós temos mais de 200 anos de Portugal tentando dominar essa região e mesmo assim um monte de revolta. Não foi simples, ninguém que estava aqui aceitou de braços abertos Portugal dominar. Os mascates é aquela velha história dos holandeses que controlaram o norte do Brasil. Por quê? Lembre-se, Portugal naquela época tinha feito a União Ibérica. Portugal perdeu o trono, o rei da Espanha estava mandando em Portugal, os holandeses eram inimigos de Portugal, da Espanha aliás. Os holandeses, então, invadem, tomam certas regiões e dominam mais de 60 anos o norte. Quando os holandeses saem dali, onde hoje é o Recife, onde hoje é Olinda, né? Tanto é que o nome já te fala, Olinda, de holandês, né? De Holanda. Nessa região, Olinda antes era a cidade preferida, era a cidade mais rica e era a cidade dos portugueses, né? Que tinham dinheiro aqui, os caras que moravam, que tinham seus engenhos. Só que com o surgimento de Recife, que hoje é a capital da região, né? É a capital lá. Com o surgimento de Recife, quem morava em Recife era chamado de mascate, porque ele comercializava. E esse comércio acabou tornando, então, Recife maior e mais importante do que Olinda. Então, os moradores de Olinda, né, a elite de Olinda, gera uma guerra contra os mascates para poder tentar reaver Olinda como o principal porto, né, como o principal região política, né, poder político da região, mas quem vence vai ser o pessoal, os mascates, quem vence é Recife. Tanto é que Recife vira uma vila, mais tarde vai se tornar a capital daquela região. Tranquilo? E aí nós temos então a revolta de Felipe dos Santos. Essa aí, aqui vai ser sempre, as duas próximas revoltas que a gente vai falar vai ser em Minas Gerais, tá? Minas Gerais, porque por causa do ouro. Em 1720 nós temos a coroa portuguesa começando a cobrar o que chama de o quinto. Lá na página 53,
tem lá no cantinho do seu livro falando o que é o quinto. O quinto é um imposto que se cobra sobre o ouro. Estava se extraindo muito ouro e a cada 5 quilos, 1 quilo tinha que ser para a coroa portuguesa. Esse cara vai revoltar, Filipe dos Santos vai fazer uma revolta. Então na página 54 a gente continua, né, vendo essa revolta. Lógico que ele não tinha força suficiente para poder conseguir enfrentar os portugueses matam, esquartejam seus corpos e colocam eles no canto. E aí nós temos então a mais famosa de todas, aqui é um pelourinho, tá gente? Um emblema. Pelourinho não é aquelas casinhas lá de Salvador. Pelourinho é o centro onde eles amarravam os escravos e é onde chicoteavam os escravos, mas também é um marco da região onde fala se tem o poder, né? Quando você coloca um pelourinho, você está falando que a região tem uma organização, tem uma organização política, o centro do poder, tranquilo? E aí nós temos então a Conjuração Mineira, que nós tivemos aí essa semana mesmo, semana passada, 21 de abril, né, dia de Tiradentes, a bandeira de Minas Gerais no fundo, né, Libertas, que será também, Liberdade antes que tardia, a Conjuração Mineira, que é tão famosa, e Tiradentes transformando assim em um herói nacional, que hoje é até patrono da Polícia Militar Mineira, né, aqui está o obelisco, lá em Ouro Preto, aqui está o museu que a gente visitou, o obelisco de Ouro Preto, lá em cima a estátua de Tiradentes. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Eu vou até passar um vídeo para vocês, deixar um link na descrição, para vocês poderem ver um bocado sobre a história de Tiradentes, para ver como é que foi a construção desse herói. Tá? A Conjuração Mineira era o quê? Mais um imposto que Portugal vai cobrar de Minas Gerais. E aí, dos colonos mineiros. O que acontece? É muito simples de entender. Os mineiros, eles estavam extraindo ouro e o ouro foi acabando. Portugal acusava essa queda do ouro, falando que essa queda do ouro, né, de produção aurífera, né, de criar essas barras de ouro e mandar para Portugal, falaram que era por causa da corrupção, dos desvios, né, do roubo do ouro. E Portugal, os mineradores ficavam, os mineiros, né, eles ficavam devendo muito dinheiro, muito ouro a Portugal. Chegou ao ponto de dever 100 arrobas aí. Então, a rainha na época, Maria I, além dela exigir todas essas 100 arrobas de ouro, ela vai criar umas novas leis, proibindo, né, para que os mineiros na região de Minas Gerais ali não possam produzir certos produtos que só é feito em Portugal, deveria ser só feito por Portugal. Então Portugal podia fazer sabão, sandálias, tecidos, tudo que fosse manufaturado de Portugal, só os portugueses podiam fazer e vender para Minas Gerais. Minas Gerais não podia produzir esses produtos. E aí obrigava eles a comprar só na mão de Portugal, né? E aí, além disso, cobrou dos mineiros mais de 100 arrobas de ouro que eles estavam devendo para Portugal. Essa dívida é uma mentira, até porque o que eles não entendiam é que o ouro estava acabando. A quantidade de ouro que eles tiraram foi tão grande e aos poucos ele vai acabando, porque é um recurso esgotável. Só que Portugal acusava os mineiros de que estava desviando esse ouro, o que também não era verdade. E aí então, uns líderes da elite da região, certos líderes, não vou citar o nome deles todos, mas um deles, por exemplo, é o Tiradentes, tá? Eles vão se reorganizar e vão preparar o que eles chamam eles são inconfidentes, uma inconfidência mineira, uma tentativa de retirar o poder de Portugal da região, né? Conseguir desvincular de Portugal para não precisar de pagar todos esses impostos, criar uma espécie de poder local sem necessariamente modificar a sociedade. Eles não estavam querendo, por exemplo, acabar com a escravidão, eles não estavam querendo acabar com o poder político que eles tinham, ou, por exemplo, criar voto, né, universal, criar o voto para que todo mundo pudesse votar, para que todo mundo pudesse participar da política. Não era isso que eles queriam. Eles queriam tirar as garras de Portugal da região, para que o poder deles pudesse ser aumentado, para também que não precisasse de pagar. Porque esse dinheiro que Portugal estava cobrando, para vocês terem noção, poderia ser retirado até das casas, tá? Eles poderiam perder móveis, poderiam perder casas, e é o que eles chamam de derrama, tá? Tá no seu livro, na página 54, tá te explicando isso. Acontece que um deles vai trair, vai denunciar esse esquema todo para Portugal, pedindo sempre aquela delação que a gente chama de delação premiada, né? Você escapa das grades desde que você traia, você é o delator, você vai trair o pessoal que está fazendo essa conjuração. Não vai ser todos que serão mortos, aliás, o principal que vai ser morto vai ser o Tiradentes, enforcado.
Aliás, essa barba que vocês estão vendo aí não deveria existir, porque quando é preso, raspa-se os cabelos, tira-se a barba. Ele estava careca por causa do piolho, né? Enfim. E também para humilhar, né? Para mostrar que ele tinha sido preso, vai ser enforcado publicamente, esquartejado, seus corpos vão ser espalhados aí no caminho do ouro, em algumas regiões aí, para lembrar as pessoas que quem manda ali é Portugal, basicamente. O último vai ser então a conjuração baiana, tá? Lá na Bahia, bem diferente da conjuração mineira, tá? Que a gente vai chamar de conjuração de revolta dos alfaiates também, na página 56, tá? A revolta dos alfaiates. Totalmente diferente da conjuração mineira. A baiana, ela não vai ser só da elite, vai ter pessoas mais pobres, vai ter artesãos, pessoas ali da camada média e mais baixa. Então, participação de negros também, escravos que foram alforriados. Na conjuração baiana, porque agora o centro das atenções é o Rio de Janeiro, é Minas Gerais por causa do ouro, Salvador entrou numa crise econômica, mas lembre-se daquelas leis da Dona Maria lá, né, da rainha, essas leis continuam valendo para todo o território. E essas leis, então, elas cobram mais impostos de uma região que não está produzindo tanto, porque o ouro agora é o principal ponto, é onde está muitas pessoas e está se produzindo mais dinheiro, mais impostos para o Império. Mas o Império está continuando cobrando esses impostos. Então essa revolta tem a participação da massa popular, ao contrário de Minas Gerais, onde só tem mais elite, e eles planejam não só tirar as garras de Portugal, né, criar uma nova política, mas também, por exemplo, abolir a escravidão. Por isso que aqui a gente pode chamar de uma revolta mais voltada para uma revolução, ao contrário de Minas Gerais, que pretendia se manter algumas coisas, como a escravidão. Então existe essa diferença aí. O que vocês precisam de lembrar aqui? Duas coisas que vocês têm que entender. A primeira, essas revoltas mostram a insatisfação de quem morava na América Ibérica, então eles não aceitavam de graça tudo que Portugal mandava. Segunda coisa que vocês têm que lembrar, dessas revoltas, muitos marcos, como vocês viram nas imagens, né, alguns palácios, pelourinhos e alguns símbolos que a gente tem nacional também surgiram. Tiradentes é um. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre Tiradentes para poder entender como é que foi construído esse mito, né, desse herói, por que foi Tiradentes que eles usaram para poder ser o herói nacional quando o Brasil deixa de ser império e vira então uma república, porque tinha que desvincular, né, pegar uma pessoa que lutou contra o império para poder ser então representante do Brasil. Todas essas imagens que a gente vê de Tiradentes vai ser feito mais de 200 anos depois aí da morte dele. Ok, pessoal? O vídeo vai ficar por aqui, ficou meio longo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida na live a gente responde. E é isso, tchau!